Próstata morrendo, 7 sinais estranhos de próstata doente. Então hoje nós vamos falar sobre sintomas de hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, câncer de próstata e também de prostatite, que é a inflamação dessa glândula. Então, nesse rápido vídeo, eu vou te contar quais são os 7 sinais de alerta que a sua próstata está implorando por ajuda e também vou te ensinar como você pode se proteger de doenças na próstata. E por que é importante você saber disso? As doenças prostáticas são muitas vezes silenciosas. Então, muitos homens não percebem os sintomas até que o problema já esteja muito evoluído. Então, o diagnóstico precoce, o diagnóstico rápido da condição pode fazer toda a diferença no prognóstico, na capacidade, no desfecho, no resultado do tratamento. Então, a próstata é um órgão pequeno, porém extremamente importante para a saúde masculina. Primeiro de tudo, eu quero falar com vocês as funções da próstata. Depois, vamos identificar os sinais e sintomas de problemas prostáticos e destacar alimentos que podem ajudar a manter a saúde dessa glândula. Então, primeiro de tudo, o que é a próstata? A próstata, ela tem uma grande participação do sistema reprodutivo do homem. É uma glândula que faz parte desse sistema reprodutivo e está localizada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela produz o fluido seminal, que alimenta e protege dos espermatozoides e também ajuda a controlar a urina, agindo como uma válvula que abre e fecha a uretra. Inclusive, é a próstata que impede que a urina se misture ao sêmen durante a ejaculação. E qual é a importância da saúde da próstata? Primeiro, que ela tem uma função fundamental na função reprodutiva e na saúde urinária, e que problemas na próstata podem afetar a qualidade de vida, incluindo a capacidade de urinar, a fertilidade, a ereção, que são coisas muito importantes para o homem. Então, quais são os problemas mais comuns da próstata? Primeiro, disparado mais comum, hiperplasia prostática benigna, tá? Que é o aumento não canceroso, não cancerígeno da próstata, comum em homens mais velhos, que vai acometer aí praticamente todo mundo. Então, uma exceção, uma minoria dos homens não vai ter hiperplasia prostática benigna em algum momento da vida. Quais são os sinais e sintomas? Dificuldade para começar a urinar, fluxo urinário fraco, necessidade de urinar com frequência, principalmente à noite. Segundo problema de próstata, prostatite, que é a inflamação que pode ser aguda ou crônica. E aí pode gerar dor na parte inferior do abdômen, nas costas, dor ao urinar, febre e calafrios se for uma infecção. E terceiro, que é o câncer de próstata, que é um dos tipos mais comuns de câncer entre homens e que os sintomas podem ser leves, inexistentes, mas que com o tempo pode haver dor óssea, isso aí vai indicar uma metástase óssea do câncer de próstata, pode ter sangue na urina, disfunção erétil. Então, essas são as 3 doenças que mais acometem a próstata. Então, a partir de agora, a gente vai dividir o vídeo em 2 partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre os sinais e sintomas de problema na próstata e o que você pode enxergar e sentir que indica que algo está errado. E a segunda parte, que é a parte mais importante, eu vou te mostrar como se prevenir desse problema, o que você pode fazer para reduzir o seu risco de ter um problema na próstata. Então, hábitos e alimentos que você deve preferir, tá? Então, pessoal, para começar, eu peço que você deixe o seu like, que você curta esse vídeo, que você deixe o seu gostei, porque isso vai ajudar muita gente, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais. Então, esse vídeo aqui, ele é utilidade pública. Então, nós estamos mostrando aqui, primeiro, como você desconfiar de um problema da próstata e, segundo, como você pode se prevenir de um problema da próstata. Então, a sua curtida, o seu like, o seu gostei, vai salvar a próstata de uma pessoa. Então, vamos colocar uma meta aqui de que vamos salvar 8.000 próstatas, tá bom? 8.000 próstatas. Então, eu quero 8.000 curtidas, 8.000 likes nesse vídeo aqui, para a gente ter certeza que essa mensagem foi propagada da maneira correta, tá bom? E você que está no chat aí, me conta, escreve para mim aí, você tem problema na próstata?
Você conhece alguém que tem problema na próstata? De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. Então vamos lá. Quais são os 7 sinais de alerta de problemas na próstata? Primeiro, dificuldade para urinar. Então, quando a próstata está aumentada, quando ela está com tamanho acima do tamanho normal, isso pode gerar dificuldade para começar ou manter o fluxo urinário. Então, isso pode ser um indicativo de hiperplasia prostática benigna ou outras condições. Então, primeiro, dificuldade para urinar. Segundo, necessidade frequente de urinar, especialmente à noite, a nictúria. Então, se você levanta várias vezes à noite para urinar, pode ser um sinal de que a próstata está crescendo e pressionando a uretra, porque pode dar aquela sensação de esvaziamento incompleto da uretra. Uma outra manifestação possível também é o gotejamento, né? É aquela pessoa que vai urinar e não consegue urinar um jato forte, um jato normal. Então é aquele jato fraquinho, algumas gotinhas. Então isso aí também pode estar associado ao aumento da próstata. Quinto, dor ou queimação ao urinar. Então isso pode ser um sinal de inflamação ou de infecção na próstata, chamada de prostatite, ok? Quarto, dor durante a ejaculação também pode indicar problema na próstata. Terceiro, sangue na urina ou no sêmen. Pode ser uma inflamação, uma infecção ou até mesmo câncer de próstata. Esse sinal tem que ficar bastante atento. Não pode dar mole, não pode papar mosca. Segundo, dor na parte inferior das costas, quadris ou coxas superiores. Dores nessas áreas podem indicar problemas mais graves, incluindo câncer. E aí, no caso, provavelmente, possivelmente, na verdade, se trataria de uma metástase óssea de um câncer de próstata, o que dificulta muito o tratamento, porque significa que o câncer já se espalhou. Então, uma vez ele já tendo se espalhado, fica mais difícil controlar. E o primeiro, dificuldade em manter ou conseguir a ereção. Então, os problemas na próstata podem sim afetar a função sexual, levando à disfunção erétil. Pessoal, avisos aqui. Primeira parte do vídeo foi essa, ainda tem a segunda parte. Avisos. Você não precisa ter todos esses problemas, todos esses sintomas para desconfiar de um problema. Então, se você tiver com sangue na urina, se você tiver com sangue no sêmen, se você tiver com dor durante a ejaculação, se você estiver urinando muito à noite, pessoal, se você tiver 2 ou 3 desses sinais e sintomas, já consulte o médico. Se você tiver um desses sintomas, já consulte o médico, porque o diagnóstico precoce ele pode ajudar muito a evitar complicações mais graves, ok? E as estratégias que nós utilizamos para prevenir a hiperplasia prostática benigna são basicamente as mesmas que nós utilizamos para prevenir o câncer, tá bom? Então a gente vai estar aí matando 2 coelhos com uma cajadada só, ok? Então vamos lá para a nossa segunda parte aqui. Primeiro me diz aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se o meu áudio tá bom, se a imagem está boa. Então, por favor, aí me deem esse retorno no chat, nos comentários, que eu quero saber se estamos com algum problema técnico, tá bom? Então vamos lá. Como se proteger dos problemas na próstata? O que faz mal para a próstata e que deve ser evitado? Vamos lá. Primeiro, evite o consumo excessivo de álcool e cafeína, porque tanto o álcool quanto a cafeína podem irritar a próstata e a bexiga, aumentando a frequência urinária e, consequentemente, aumentando o desconforto. Primeira dica. Segundo, mantenha um peso saudável, porque o excesso de peso vai aumentar o risco de problema na próstata, incluindo câncer. Por quê, doutor João? Pessoal, obesidade e sobrepeso são estados de inflamação crônica. E a inflamação crônica aumenta o risco de câncer, tá bom? Terceiro, não faça uso excessivo de anti-inflamatórios. Por quê? Esses anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, eles podem causar danos nos seus rins e também podem causar danos na próstata. Quarto, evite dietas ricas em gordura animal. Prefira alimentos ricos em antioxidantes, ricos em fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais, mas é claro, você tem que consumir também
proteína. E proteína animal também. Não estou falando para você não comer proteína animal. Estou falando para você não comer muita gordura de origem animal, tá bom? Então não é para comer salsicha, não é para comer linguiça, não é para ficar se entupindo de salaminho, de mortadela, não. É para escolher alimentos saudáveis, ok? Quinto, faça atividade física regular. Então isso vai te ajudar a manter um peso saudável, a melhorar a circulação, controlar diabetes, controlar pressão alta, controlar colesterol. Isso vai acabar reduzindo o seu risco de doenças. Sexta dica, mantenha-se hidratado. Então, beber água regularmente vai ajudar na função urinária e vai ajudar também na saúde geral da próstata. Ok, pessoal? Agora vamos falar sobre os alimentos para a próstata, pessoal. Vamos lá. Primeiro, que a gente sempre fala aqui, tomate. Tomate é ótimo porque ele é rico em licopeno, que é uma substância anti-inflamatória e antioxidante, que ajuda a reduzir o risco de câncer de próstata, que ajuda a tratar a hiperplasia prostática benigna. Então, para você aproveitar ao máximo os benefícios do licopeno no tomate, como que você vai consumir o tomate? Você vai refogar esse tomate um pouco em azeite de oliva, ok? Doutor João, posso comer o tomate como uma fruta? Pode. Posso beber a pasta de tomate, o purê de tomate? Pode. Posso comer o molho de tomate? Aí tem que tomar cuidado. Muitas vezes o molho de tomate está cheio de conservante, corante, aromatizante. Então, esse molho de tomate você deve evitar. Então, se for aquele pasta de tomate, purê de tomate que é só tomate, aí tudo bem. Agora, quando a gente refoga um pouco o tomate em uma gordura, que pode ser o azeite de oliva, pode ser o óleo de coco, pode ser a banha de porco, a gente acaba tornando o licopeno mais biodisponível. Então, isso vai melhorar a absorção do licopeno no nosso corpo, porque ele é solúvel em gorduras, ok? Então, essa é a dica para você aproveitar o máximo do licopeno no tomate. Outras fontes de licopeno são melancia e goiaba, tá bom? São as três principais fontes: tomate, melancia e goiaba. Segundo alimento, chá verde. Chá verde contém antioxidantes e polifenóis que vão ajudar a reduzir a inflamação e também podem diminuir o risco de câncer de próstata. Terceiro, nozes e sementes, que são fontes de ômega 3, que vão contribuir para reduzir a inflamação e também promover a saúde não só da próstata, como do seu corpo inteiro, tá? E quarto, os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, rúcula, que contêm compostos que podem ajudar a proteger contra o câncer de próstata, tá bom? Pessoal, você que é homem, que já passou dos 40 anos, é fundamental você ter acompanhamento médico. Então, se você tiver algum sinal e sintoma, se você tiver algum histórico familiar de câncer de próstata, isso faz com que seja ainda mais necessário você buscar essa ajuda, porque, mais uma vez, o diagnóstico precoce pode ajudar muito a prevenir graves complicações. Como que a gente pode fazer esse diagnóstico? Primeiro, você vai ver os sinais e sintomas, mas, muitas vezes, é uma doença silenciosa. Então, a partir de certa idade, é recomendado que você faça o rastreio do câncer de próstata, que pode ser feito pelo exame de toque retal, que é incômodo, que muita gente não quer fazer, porque tem vergonha, etc, etc, etc. E também há muita controvérsia em relação ao exame toque retal. Ainda não sabemos, né? Por mais que chegue lá, novembro azul, todo mundo fala, não, tem que fazer o toque retal. Mas, do ponto de vista de evidência científica, do benefício do toque retal, ele não é tão, como que eu posso dizer, tão incontestável assim. Então, o exame de toque retal, da mesma forma que o autoexame da mama no câncer de mama, eles atualmente são muito questionados, tá? Do ponto de vista de relevância, do ponto de vista de importância, do ponto de vista principalmente de alteração do desfecho final, ok? Então, o exame de toque retal, o autoexame das mamas, eles já não são tão valorizados como eles eram antigamente, onde todo mundo recomendava, dizia. Então, uma opção para você avaliar a sua saúde da próstata é fazer o exame do
prostático, do antígeno prostático, que é o PSA, tá? Então o médico vai pedir, vai solicitar o PSA livre e o PSA total e vai avaliar os resultados, tá bom? Se tiver alguma alteração, se você tiver algum sintoma, pode ser necessário algum exame de imagem, como o ultrassom ou a ressonância magnética, tá? E caso o médico esteja desconfiando de um câncer, ele também vai solicitar a biópsia, que é o exame que confirma esse diagnóstico, tá? E aí o tratamento, ele vai depender do problema. Então, o tratamento varia desde o que a gente chama de observação vigilante. Por quê, pessoal? Tem essa lenda urbana, as pessoas dizem que todos os homens morrem, que diz o seguinte, nem todos os homens morrem de câncer de próstata. Ou seja, a causa da morte do homem nem sempre é o câncer de próstata. Agora, por outro lado, por mais que nem todos os homens morram de câncer de próstata, todos os homens morrem com câncer de próstata. E essa ideia surgiu quando eles começaram a ver durante autópsias de pessoas mais idosas, de homens mais idosos, que morreram por outras causas, e aí eles vinham examinar, iam avaliar a próstata daquela pessoa e via que aquela próstata já tinha lá um microcâncer, já tinha lá um pequeno tumor. Então, o câncer de próstata, ele é um problema muito comum e que vai acometer muita gente. A questão é, nem todo mundo vai desenvolver sinais e sintomas, nem todo mundo vai ter um câncer agressivo que vai causar grandes problemas. Agora, muitas pessoas vão ter nem que seja um pouquinho do câncer. E é por isso que, em alguns casos, nós adotamos a observação vigilante. Vamos pensar na seguinte hipótese. Tem um homem de 95 anos. E aí, viram lá, fizeram o PSA dele, viram que o PSA dele estava um pouco aumentado, fizeram um ultrassom, viram que tinha lá uma alteração significativa, resolveram fazer a biópsia. Fizeram a biópsia e tinha lá diagnóstico de câncer. Será que um homem de 95 anos, será que eles vão querer fazer a prostatectomia? Será que eles vão tirar a próstata? Será que eles vão querer fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, para um câncer que nem é tão grande assim, que nem está causando sintomas, que não tem metástase? Então, nesses casos, pode ser o watchful waiting, né? A observação vigilante, para ver como que esse câncer vai se desenvolver, tá? Além disso, pode ser uma medicação, no caso da hiperplasia prostática benigna, o pessoal costuma tomar muito a finasterida, a dutasterida, né, os inibidores da alfa-5 redutase, e também pode ser alguma cirurgia no caso de um câncer. Então, o tipo de tratamento vai depender do tipo e da gravidade do problema da próstata, tá bom? Em casos de câncer de próstata, pode ter cirurgia, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia e por aí vai, ok? Considerações finais aqui em relação ao nosso assunto, né? Primeiro, mantenha um estilo de vida saudável. Isso é fundamental para a prevenção da hiperplasia prostática benigna, para a prevenção do câncer de próstata, tá? Então você tem que se alimentar, você tem que se alimentar bem, fazer atividade física, manter um peso saudável. Você tem também que dormir bem, controlar o seu estresse, não beber, não fumar exageradamente, ok? Então tudo isso vai contribuir muito, tanto para prevenir, quanto para tratar, caso você já tenha um problema e não tenha mais como prevenir, tá bom? Então, o estilo de vida é fundamental. Se você quiser ter um estilo de vida saudável, com evidências científicas, né, com hábitos validados em milhares de estudos científicos feitos com milhões de pessoas, eu recomendo que você leia o meu livro Código da Longevidade. O link está aqui no chat, se você estiver no chat. Aqui também, no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Então, nesse livro eu vou te ensinar como ter o melhor estilo de vida do mundo. Mais uma vez, cientificamente comprovado, para você prevenir doenças, tratar doenças e reverter doenças sem médicos, sem exames e principalmente
sem remédios, de forma natural e dependendo apenas de você, da sua força de vontade, porque são hábitos simples que qualquer pessoa consegue integrar e incluir no dia a dia. Basta ter disciplina, disposição, basta ter querência. Só isso, não precisa de mais nada. Então, é ler o livro, colocar em prática e iniciar a contagem regressiva para a sua qualidade de vida se transformar para melhor. Então, olha, leia o livro, clica aqui embaixo, primeiro link da descrição, ou aqui no link fixado no chat, ou lá embaixo no link fixado nos comentários, tá bom? Então tem 3 links aí para você não se perder e adquirir agora mesmo o seu código da longevidade. Doutor João, tenho medo de ler o livro, não gostar e ter jogado R$ 29,90 no lixo, que é o valor promocional do livro, tá bom? R$ 29,90, o preço normal é R$ 70. Preço promocional, R$ 29,90. Doutor João, tô com medo de perder R$ 29,90. O que eu faço? Não se preocupe, não precisa ter esse medo. Por quê? Se você leu o livro e não gostou, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Então, não tem burocracia, não tem pergunta e a nossa amizade continua. Então, tô me arriscando aqui. Eu tô me arriscando a ter que pagar uma multa. Se você pedir o reembolso, que é isso que acontece. Se você pede o reembolso, eu pago uma multa. Além de você receber o reembolso, eu pago uma multa. Então, eu estou correndo todo o risco aqui nessa operação. Não tem desculpa para você não adquirir o seu código da longevidade hoje. Esses hábitos vão proteger sua próstata, seu coração, suas artérias, suas veias, seu fígado, seus rins, seu cérebro, sua pele, enfim. Vai proteger você, tá bom? Então, clica aqui agora, primeiro link da descrição, link fixado no chat ou lá embaixo no link fixado nos comentários, tá bom? Bom, dê uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse assunto aqui sobre próstata? E, pessoal, mais uma vez, se você está sentindo algum desses sinais e sintomas, não deixe de procurar ajuda, ok? Busque atendimento, faça o exame de PSA total e PSA livre, ok? Muito obrigado. Vamos ver quem está com a gente aqui no chat hoje. 9h37 da manhã, dia 11 de julho, quinta-feira. Aqui no Rio tá chovendo, tá um friozinho gostoso, tá um dia bem preguiçoso. Um abraço para minha amiga Cislândia, para Maria Trevisan, Maria Aparecida Valadão, Marta Maria, Vanderleia, Solange Barbosa, Inês da Veiga, para o Daniel Guilherme de Americana, Helena Maria, Maria José Correia, Camila Alexandre de Lima. Abraço para o Cláudio Nascimento de Marabá, para a Eliane Compagnoni de Vitória no Espírito Santo, sempre com a gente aqui. Abraço para Lucineide Freitas Castro, Aparecida Saroa de Campinas, Rosa Lúcia Gonzaga de Medeiros, direto de Maceió, Alagoas. Abraço para a minha querida Joaquina Ferreira e para o Ivan Câmara Pereira, diretamente de Bagé, Rio Grande do Sul. Abraço para Andressa Campos, para a Silvia Leibniz, para a Joana Maria Barbosa Filho, para Márcia Maria do Recife, Aparecido Rodrigues, bom dia, eu tomo a finasterida de 5mg e a doxazina de 2mg para a próstata. Pois é, Aparecido, essas são as medicações que o pessoal costuma utilizar para a próstata mesmo, tá bom? Então, esses alimentos que eu falei aqui, eles também vão ajudar a reduzir o tamanho da sua próstata, ok? Principalmente o tomate, por conta do licopeno. Abraço para José Silva. Bom dia, doutor João. Qual é o melhor remédio caseiro para a próstata? José, o tomate é o melhor remédio caseiro para a próstata, tá bom? Ele, em alguns estudos, ele tem resultados muito parecidos com o da finasterida, mas ele não tem os efeitos colaterais da finasterida, como disfunção erétil, perda de libido, que incomodam muito o homem. Então, o tomate ele é uma excelente opção, tá? Quanto de tomate você deve tomar por dia? Vou falar aqui a quantidade exata para vocês. A quantidade que você deve consumir de tomate por dia é de cerca de 3 colheres de sopa de pasta de tomate por dia, tá bom? Então, essa é uma quantidade boa para você reduzir a sua
próstata, ok? Então, 3 colheres de sopa de pasta de tomate por dia é uma boa quantidade, beleza? Bom, vamos ver aqui quem mais está com a gente. Abraço para Neuci Giombelli, para o Áureo Almeida, de Cotia. Um abraço para a Lourdes Souza, para a Marli Vitor da Silva. E, pessoal, aqui eu estou falando do tomate, mas não é para você parar de tomar o seu remédio, tá bom? Só para de tomar o seu remédio se o seu médico recomendar, tá? A semente de abóbora também é uma boa opção. Nós temos algumas substâncias que podem ser manipuladas, que podem também ajudar na redução da próstata, como o Sol Palmetto, SAW Palmetto, tá? Também pode ajudar na redução da próstata, ok? Um abraço para Tereza Magalhães, para Marilene Dias Martins. Doutor, pode extrair a próstata para não dar mais essas doenças? Tereza, a próstata pode ser extraída, mas é diferente, né? Você vai tirar a próstata do homem, ele vai ter problema para urinar, ele vai ter problema de ereção, de libido. Então, não é tão simples assim. Quando você tira a próstata do homem, isso tira muito a qualidade de vida dele. Então, as mulheres tiram os ovários, as mamas. Sim, claro, vai ter uma alteração do estilo de vida, né, da qualidade de vida. Ninguém quer tirar o ovário, ninguém quer tirar a mama. Mas a mama, se a mulher quiser, se ela puder, ela pode colocar uma prótese. O ovário, ok, vai ter alguma alteração hormonal, ela pode fazer a reposição hormonal. Mas a próstata, tirar a próstata do homem, vai tirar parte da função sexual do homem. Então, isso vai afetar muito a qualidade de vida dessa pessoa. A gente sabe a importância desse fator na vida de muita gente. Tem gente que não liga, tem gente que liga muito. Então, é por isso que a cirurgia de próstata ela não é feita assim. E também não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que é complicada. Não é fácil tirar uma próstata. Muito diferente de tirar uma mama, tá? Abraço para Hércules Fornassaro, falando aqui da semente de abóbora. Sim, semente de abóbora é uma boa. Abraço para Cleudete Ferreira de Araçatuba, para a Jaqueline, para a Gilmar Ferreira Mendes, para a Antônio Sérgio. Bom dia, Antônio Sérgio. Abraço para a Silvia Leibniz. Soube ler meu sobrenome. Silvia, meu sobrenome é Migovski, né? É tão complicado quanto o seu de falar. Então, a gente tem que aprender. Bom, Joaquina Ferreira, doutor, eu quero o livro, mas não consigo efetuar com cartão. Pode usar Pix, pode usar boleto, não precisa ser cartão. Abraço para o Antônio Domingos Neto, para o Wellington Luiz Pinheiro, para a... É isso, pessoal. Quero comprar o livro. O Wellington Luiz Pinheiro perguntando aqui, como faço? Wellington, seguinte, tá aqui o link, ó, no chat aqui, ó, fixado. Essa é uma opção. Segunda opção, link fixado nos comentários ou o primeiro link da descrição, tá? Então, o link do livro tá nessas 3 partes. Link fixado nos comentários, link fixado aqui no chat e também no primeiro link da descrição, tá bom? Todos esses links já estão com o desconto, beleza? Pessoal, ó, já falei tudo que eu tinha que falar, já mandei os abraços. Agora, eu vou recomendar que você assista outras lives que eu preparei para falar sobre a próstata, tá bom? Então, olha, assiste essa daqui, onde eu falo sobre alimentos que podem ajudar a reduzir a próstata, e nessa daqui, onde eu falo sobre um suco que também vai te ajudar a reduzir a próstata, tá bom, pessoal? Uma outra dica aí, a limonada suíça, sem açúcar, obviamente, também pode ajudar a reduzir a próstata, e é justamente sobre isso que eu falo nesse vídeo aqui, tá bom? Então, olha, não se vá, continua comigo, assiste aqui, até logo, depois dos comerciais eu volto, então estou te esperando na próxima live. Até mais e te vejo daqui a pouco.